o vinho nos tempos do Antigo Testamento. Então, assim como aqui no Brasil a gente faz chá de camomila, chá mate, chá de quebra-pedra, chá de hibisco, chá de tanta coisa, né? Lá nos tempos antigos eles faziam vinho. O vinho não era só o suco de uva, tinha vinho de tâmara, de maçã, ou seja, a palavra vinho era como a palavra chá. O chá aqui a gente pega alguma folha, raiz, pau, casca, põe na água e ferve. Fogo, água, ferve, vira o chá, né? Lá nos tempos do Antigo Testamento, eles pegavam uma fruta, colocavam num barril, num recipiente, fechava e deixava fermentar, tá certo? Então, esse processo de fermentar era chamado de vinho, tá bom? Vinho. Então, vamos lá. Aleluia. Nazireu, os nazireus. A palavra nazireu, de nazir, quer dizer colocar à parte, certo? Designa a pessoa consagrada e dedicada totalmente ao Senhor. A dedicação poderia durar um período determinado ou por toda a vida. Os nazireus eram suscitados pelo próprio Deus para demonstrarem, através do seu modo de vida, o máximo padrão divino de santidade, de consagração, de dedicação diante do povo. O voto de nazireado era totalmente voluntário. O propósito disso era ensinar a Israel que a dedicação total a Deus deve primeiro brotar do coração da pessoa para depois expressar-se através da abnegação. É um testemunho visível da pureza pessoal. A dedicação completa do nazireu é um exemplo daquilo que todo cristão deve procurar ser. Então a gente vai estudar sobre isso. Os nazireus e os vinhos, as pessoas separadas a Deus e o vinho. Então, quando a gente falar de nazireu, eram pessoas que procuravam a santidade de Deus, santidade do Senhor, tá bom? Vamos lá. O elevado nível de vida separada e dedicada a Deus dos nazireus devia servir como exemplo a todo israelita que quisesse assim fazer. Deus deu aos nazireus instruções claras a respeito do uso do vinho. Eles deviam abster-se de vinho e de bebida forte. Então vamos ler aqui, ó, Deuteronômio 14, versículo 26. Deuteronômio 14, 26, que diz assim, ó: E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vaca, por ovelha, por vinho, por bebida forte, por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu a tua casa. Então está escrito aqui, ó. Este versículo concerne a ocasiões especiais de adoração e ação de graças a Deus por toda a família, a saber, homens, mulheres, jovens e criança. O termo hebraico aqui para vinho, que quer dizer yarim, pode significar o suco de uva fermentado ou não fermentado. O termo hebraico para bebida fermentada, que quer dizer shekar, né, admite a tradução bebida doce. Para o significado comum dessas duas palavras, a tradução acima elimina a dificuldade. O texto aparentemente ordena que adultos e crianças adorem a Deus tomando bebida embriagante e viciante. Qualquer estudo visando a exata interpretação deste versículo deve levar em consideração a seguinte observação. O propósito do culto de adoração era para que aprenda a temer a Deus, o Senhor, de todo o coração, todos os dias, a fim de adorar a Deus devidamente e aprender a temê-lo. É necessário ao adorador estar totalmente sóbrio e temperante. Então aqui é o seguinte: a gente estudou até agora que Deus não aprova aos santos beberem bebidas alcoólicas. E nesse estudo mostra aqui o versículo que eu acabei de ler, que fala, ó, compra o dinheiro,
Com o teu dinheiro compra vaca, ovelha, vinho, bebida forte e o que a tua alma pedir, e alegra-te na tua casa. Então, é um versículo que está falando de bebida forte, ou seja, fala sobre a bebida alcoólica. Então, alguém pode pegar esse versículo aqui, Deuteronômio 14, versículo 26, e falar, não, mas aqui está falando que pode. Beber dentro de casa pode, como eu já vi muitos cristãos, não vou citar nome de igreja, tem uma igreja muito famosa aí, que até incentiva a pessoa a beber dentro de casa. Só que está fora do contexto geral da Bíblia. Amém? Então, quando eu leio um versículo, eu tenho que ler o antes e o depois, é o contexto. Quando eu não pego o contexto, eu gero um pretexto, né? Então, a Bíblia diz em toda ela que bebida forte faz você esquecer de Deus. A gente viu lá o caso de Noé, que amaldiçoou o filho, porque estava bêbado, ficou nu. A gente viu o caso das filhas de Ló, que embebedaram o pai e cometeram um incesto, se deitaram com o próprio pai. Tiveram filhos do próprio pai. Até hoje, no século XXI, isso é um absurdo. As filhas embriagaram o pai e o pai acabou gerando duas nações que foram inimigas de Deus, os moabitas e os amonitas. Certo? Fala também de Nabal, que bebeu como um doido e perdeu a noção para administrar sua casa. Não é? Então aqui está dizendo isso, que embora tenha esse versículo aqui, a gente não tem como saber, é o Yarim. No grego é a palavra Yarim, que quer dizer qualquer tipo de vinho, né? Mas poderia ser o vinho no começo do processo, que é o suco sem a fermentação. Então, está dizendo aqui, ó, Deus de maneira alguma vai considerar um culto, uma adoração com coisa embriagante que faz a pessoa esquecer de quem ela é, do certo, do errado, das coisas de Deus. Então, o propósito do culto de adoração a Deus era para aprender a temer a Deus todos os dias. A fim de adorar a Deus devidamente e aprender a temê-lo, é necessário adorar e estar sóbrio e temperante. Deus requer a abstinência total de bebidas embriagantes, para que se distinga entre o que é santo e o que é profano, para ensinar corretamente os seus mandamentos, para fazer com que ninguém esqueça a lei de Deus. Os sacerdotes levitas deviam estar presentes no culto da adoração. Deus ordenou que esses sacerdotes se abstivessem de bebida embriagante, sob pena de morte. Né? Seria totalmente contrário ao caráter do Santo Deus. Ele ordena o livre uso de bebida embriagante aos fiéis, estando estes acompanhados dos sacerdotes? Jamais. Né? O evento em apreço tratava-se a festa da colheita, durante a qual produtos frescos do campo eram consumidos. Então, esse fato sugere que a bebida consumida aqui era um suco novo e fresco. Era uma festa da colheita, o dízimos para a casa do Senhor. Então, acabaram de colher e estavam ali comemorando a colheita. Então, sugere que, mesmo falando que era bebida forte, que dá a entender que tem álcool, não era alcoólica, por ser o início ali, recém-acabado a colheita. Além disso, as recentes descobertas de terríveis deformações causadas pelo álcool em fetos no ventre materno deve-se levar em conta antes de alguém afirmar que um Deus onisciente abençoou e aprovou ou ordenou que pais e mães e crianças se alegrassem tomando bebida alcoólica. Então, Deus, que é poderoso, jamais ele aprovaria uma criança beber o álcool, ou uma mãe, ou uma gestante tomar o líquido que pode gerar uma doença, uma deficiência na criança em formação. Tá certo? Vamos lá, vamos continuar aqui para
terminarmos. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Eles deviam abster-se do vinho e da bebida forte, os nazireus. Nem sequer lhes era permitido comer ou beber qualquer produto feito de uva, quer em forma líquida, quer em forma sólida. O mais provável é que Deus tenha dado esse mandamento como salvaguarda ante a tentação de tomar bebidas inebriantes e ante a possibilidade de um nazireu beber vinho alcoólico por engano. Deus não queria que uma pessoa totalmente dedicada a Ele se deparasse com a possibilidade de embriaguez ou de viciar-se. Daí o padrão mais alto posto diante do povo de Deus. No tocante às bebidas alcoólicas, era a abstinência total. Nada com álcool. Beber álcool leva frequentemente a vários outros pecados, tais como a imoralidade sexual, a criminalidade. O nazireu não deveria comer nem beber nada que tivesse origem na videira, a fim de ensinar-lhes que deviam evitar o pecado e tudo que se assemelhasse ao pecado, que leva a ele ou que tenta a pessoa a cometê-lo. O padrão divino para os nazireus era da total abstinência de vinho e de bebidas fermentadas. Era rejeitado por muitos em Israel nos tempos de Amós. Esse profeta declarou que os ímpios, aos nazireus, destes vinham a beber. Entendi. Os ímpios beberiam, os nazireus jamais. O profeta Isaías declara, por sua vez, o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo, porque todas as suas mesas estão cheias de vômito, de imundícia, não há lugar limpo. Então, Isaías 28, 7 e 8 diz isso que eu acabei de ler. Assim ocorreu porque esses dirigentes recusaram o padrão da total abstinência estabelecido por Deus. A marca essencial do nazireado era sua total consagração a Deus e aos padrões mais elevados. É um dever do crente em Cristo a abstinência de tudo quanto possa levar a pessoa ao pecado, estimular o desejo por coisas prejudiciais, abrir como a dependência de droga ou de álcool, ou levar um irmão ou uma irmã a tropeçar. É tão necessário para o crente hoje quanto era para nazireu dos antigos tempos se abster do vinho, da bebida alcoólica, da bebida fermentada. Então, a gente leu sobre os vinhos, e Yahin, que é qualquer tipo de vinho, desde o início, que é um suco, ainda não foi fermentado, até ele fermentado ou misturado. O Tiroche, que era um outro vinho, mas no começo da fermentação, tá certo? E o terceiro vinho aqui, que era, deixa eu ver aqui, o Shekhar, que era vinho feito não só de uva, de qualquer outra coisa se fazia vinho e assim gerava o escândalo. Então, os nazireus são citados no Velho Testamento como exemplo de não viciados, não autorizados, porque eles representavam a santidade, que é o que nós devemos representar. Amém? Terminei o estudo do vinho, e aí, como eu disse, os irmãos olhem na descrição amanhã aqui, né? Ou no próximo dia, ou quando você estiver vendo, vai estar lá todos os dias, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, estudo completo sobre o que nós falamos sobre vinho.